Ontem, dia 21 de agosto de 2026, num relato bem emocionante, a esposa do Lito, do canal Aviões e Música, anunciou que Lito está com a doença degenerativa e rara. Uma doença que não tem cura e que atinge a pessoa de uma forma completamente devastadora. E além da gravidade da, da doença, do que ela causa na pessoa, também tem o tempo, que é muito rápido, do diagnóstico e da perda dos sentidos, né? Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, foi algo bem triste para mim, principalmente por acompanhar o conteúdo do Lito já há alguns anos. Tem algumas pessoas na internet, né, que quando acontecem certas situações, você é pego de uma maneira como se fosse uma pessoa bem próxima a você. E o canal do Lito era um canal que eu é um canal que eu sempre retornei para assistir alguns vídeos. Eh, Acho fascinante como o empenho e a entrega dele na resolução de certos casos, na forma como ele explica não só o acidente, mas como tudo aconteceu e o que foi feito para em relação a isso, sempre me cativou, assim como deve ter cativado, assim como cativou milhões de pessoas. O papel e o trabalho que ele fez foi incrível e extremamente fundamental para muita gente. E ver essa situação, ver o quão rápido foi, quem acompanha o trabalho do Lito tinha visto algumas publicações dele informando a respeito de uma outra doença, e você recentemente também com uma investigação de um voo que caiu anos atrás aqui no Brasil, e eu assisti esse documentário que ele fez, algo extremamente minucioso, algo extremamente informativo, algo muito difícil de não ser compreendido. Casou com uma conversa que eu tive recentemente com minha namorada, e também com uma frase que vem martelando a minha cabeça ao longo dessas semanas, que é uma frase do Milton Nascimento, que diz: "Os sonhos não envelhecem". Eu não sei se foi uma letra do Milton ou de algum parceiro dele de composição, mas essa frase vem martelando a minha cabeça. Casou com essa conversa que eu tive com minha namorada também. Num momento bem sincero, eu contei para ela qual era o meu sonho, qual sempre foi meu sonho, e me, como isso me colocou a andar durante esses anos, e também como eu não estava fazendo absolutamente nada para buscar esse meu sonho. Tá um pouco, pode ser que para você fique um pouco confuso em relação do que o Lito tem a ver com o meu sonho e tem a ver com a frase "os sonhos não envelhecem". Pois bem, o Lito, ele sempre, como eu disse, quem acompanha o canal dele, viu em um certo período da vida dele como ele correu atrás, não só em busca do crescimento do seu canal, também como na sua instrução para se tornar um piloto. Algo que ele tinha no coração e na cabeça, e correu atrás e realizou o seu primeiro voo solo. E para quem
gosta de aviação e para quem almeja ser piloto, esse é um dos momentos mais importantes da carreira como piloto, que é o seu primeiro voo solo. Quando eu vi a notícia que ele estava passando por essa doença tão destrutiva, me veio toda essa trajetória, me veio como ele correu atrás de buscar o sonho dele e foi martelando, me martelando, me consumindo, também como de ter juntado o momento com essa frase que os sonhos não envelhecem. A gente passa tanto tempo da nossa vida, a gente passa muito tempo perdendo tempo. A realidade é essa. A gente passa tempo demais perdendo tempo em telefone, em coisas fúteis, em coisas que não nos agregam em absolutamente nada. E estar com essa frase na cabeça me deu esse clique e essa vontade de vir falar com vocês aqui a respeito disso. Recentemente eu li um livro chamado Noção Dopamina e nesse livro há vários relatos de como e não só em relação a celular. O livro não fala só em relação a telefone, fala sobre outros vícios, outras coisas que tomam a nossa atenção e como essa linha entre o prazer e o sofrimento ela é muito tênue. Como existe uma balança entre o prazer e o sofrimento. Isso me fez pensar sobre como a gente fala tanto, expressa tanto para as pessoas, expressa tanto para nós mesmos em relação aos nossos sonhos, que e o quanto a gente não faz nada, o quanto a gente perde tempo com certas situações que não vão contribuir para que o nosso sonho vá para frente. Se você parar para pensar e olhar no seu telefone e o quanto você gasta em redes sociais, você vai ver que o seu sonho, o tempo que você utiliza, essas coisas, tem afundado, tem enterrado os seus sonhos. Eu, particularmente, há muitos e muitos anos, venho dizendo o quanto eu sou sonhador, o quanto é importante tomar atitudes, o quanto é importante eu agir, mas falta uma certa constância em relação às minhas atitudes e o que eu devo fazer para buscar isso, que não me leva a lugar nenhum. Então, no final, toda essa minha conversa é para dizer para vocês que se você tem um sonho, se você almeja algo, se você quer muito aquela coisa. Tanto é que no vídeo que eu fiz, né, do quanto você quer o que você quer, você deve correr atrás e tomar atitudes para realizar esse sonho. E não só isso, não só correr atrás, mas também como você vai externalizar o seu sonho para outras pessoas. Não é todo mundo que você deve falar o que você tem que fazer. Não é todo mundo que você deve falar o que você quer fazer. Porque sim, há muitas pessoas ao seu redor que vai desacreditar daquilo. Porque é mais fácil para elas desacreditar do seu sonho do que desacreditar de um sonho de um desconhecido. Então, as pessoas que estão em sua volta vão ser poucas que vai lhe dizer persista, corra atrás, busque, é isso. Porque na racionalidade das coisas, o sonho ele é uma emoção. É como se o sonho fosse algo imaterial e algo um tanto quanto difícil de alcançar, e você deve buscar apenas o que é racional para as outras pessoas. E quando eu estou falando disso, eu falo em relação ao outro
o olhar do outro para o seu sonho. E não do seu sonho, de você para o seu sonho. Para não ficar muito repetitivo e cansativo, a situação do Lito nos dá uma lição muito grandiosa. Primeiro, da gente aproveitar cada momento em busca daquilo que a gente acredita, em busca daquilo que a gente ama. Não é ficar o tempo todo correndo atrás, mas de correr atrás. A vida, ela é frágil, mas enquanto vida, você pode fazer coisas extraordinárias. O Lito mostrou durante todo esse tempo em que ele produziu o seu conteúdo como a gente deve persistir, de como a gente deve superar as adversidades e como também entender que a tragédia não é o fim de certas coisas. Há muito a se aprender nas tragédias, mesmo que isso, infelizmente, tire as nossas vidas e como a gente precisa superar isso. Eu não quero estender demais para que não fique um vídeo imenso, mas eu quero expressar minha tristeza em relação às últimas notícias, mas também o meu agradecimento ao Lito por mostrar que a gente deve correr atrás daquilo que a gente sonha, a gente deve batalhar, a gente deve buscar tudo isso, porque os sonhos não envelhecem. Os sonhos não envelhecem. Então, se você tá vendo esse vídeo não é só para você, mas como é para mim também. E é um resumo dessa minha gratidão pelo Lito e por fazer com que a gente veja a vida não só nas tragédias, mas como a gente pode aprender bastante com elas. É isso.